Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. 365 dias na Palavra. Esse propósito maravilhoso que o Senhor colocou em nossos corações para todos os dias nos alimentarmos da sua Palavra. Amém? Então, se você é cristão, se você crê em Deus, se você crê no nosso Senhor Jesus, então não saia desse vídeo, se inscreva no canal e o Senhor te convida a fazer parte desse propósito de leitura diária da Palavra. 15 a 20 minutos apenas, e todos os dias nós leremos a Bíblia. Em um ano teremos lido toda a palavra do Senhor que é fundamental, que edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé, direciona a nossa caminhada até Cristo. Amém? Então se inscreva no canal, tem abaixo o link da playlist, ou então clique no card acima e inicie seu propósito de leitura no dia 1º, tá? Para ouvir todos os dias o Senhor falando aos seus corações e aprendendo mais do nosso Deus maravilhoso. Amém? Só coisas perfeitas para a sua vida, coisas fundamentais, você não vai se arrepender. Amém? Então agora vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade, amém? Por proporcionar mais um dia de vida, de estarmos aqui lendo a sua palavra, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore com todo o seu coração, porque Deus está te ouvindo, amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra e tudo que há neles, ó Deus de amor, Deus de justiça, Deus de guerra, Deus de batalha, que não perde uma batalha, o Senhor é poderoso. Senhor, te louvamos, te adoramos pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tudo de bom que o Senhor representa em nossas vidas, ó Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos, Senhor, para a leitura da tua santa palavra. Deus, eu te apresento a vida dos meus irmãos e irmãs que se fazem presente neste propósito. Continua, ó Senhor, dando força para eles. Continua, ó Senhor, revigorando com o desejo incessante de te buscar, de sentir a tua presença através deste momento. Espírito Santo, mais uma vez, conduz a nossa leitura, ó Senhor, falando aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Faz cair por terra qualquer sentimento de tristeza, amargura, preocupação que possa interferir neste momento, ó Pai, porque na tua presença só há espaço para alegria, na tua presença grandes coisas acontecem, na tua presença somos mais que vencedores. Então não afasta de nós, ó Senhor, a tua presença, o teu amor, a tua bondade. Fala conosco mais uma vez através desta leitura, neste propósito maravilhoso que o Senhor colocou em nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Amém. Hoje iniciaremos também o livro de Deuteronômio. Amém. Uma leitura maravilhosa e, como de costume, é importante nós entendermos um pouco daquilo que se trata o livro. Amém? Como sabemos, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros, e basicamente é o discurso final de Moisés ao povo de Israel antes de entrarem na Terra Prometida. Em resumo geral, é um grande discurso de despedida, né? Moisés relembra tudo o que aconteceu desde a saída do Egito, reforçando as leis que o povo deve seguir, né? Moisés vai relembrar toda a jornada do povo de Israel, vai reforçar as leis do Senhor, os mandamentos, vai falar sobre o amor e fidelidade do Senhor e a escolha, né? O poder de escolha do povo do Senhor entre a bênção e a maldição. Com certeza é uma leitura maravilhosa, tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações. Então vamos lá iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Amém. Todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés. Moisés conta a história de Israel. Começa assim. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Noguebe, a costa marítima,
terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolha homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que tinha falado. Assim, peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo, é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está adiante de você, ele é quem vai entrar, anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo é derrotado em Horma.
Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Glória a Deus. Deuteronômio no capítulo 2, dando continuidade. A jornada de Cádiz até Zered. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel faz a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e nem entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dada por herança aos filhos de Ló. Também esta terra é considerada terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zazumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para
para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar, até que passemos o Jordão e entraremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você, Seom, e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Glória a Deus. Deuteronômio 1 e 2 concluído. Agora vamos finalizar nossa leitura no livro de Lucas, capítulo 20. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 20. Todos encontraram? Lucas, capítulo 20. A autoridade de Jesus. Amém? Começa assim. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditam nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-a fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. A questão do imposto. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justo para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, com qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente a Sassa, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Mas Jesus lhes perguntou: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade. Amém? Deus, Pai querido, maravilhoso, Senhor, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade única, por mais uma vez ter falado aos nossos corações. Ó Senhor, quão lindas são as tuas palavras. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé. Obrigado, ó Pai, por nos mantermos firmes, ó Senhor, aqui neste propósito, aprendendo mais de Ti, sentindo a Tua presença, ó Senhor, neste momento. Senhor, continua abençoando teus filhos, tuas filhas que aqui estão. Continua, ó Pai, os protegendo, os livrando das setas do inimigo contra as suas vidas. E que amanhã nós possamos estar aqui juntos novamente para ouvir a Tua doce voz, ó Pai. Ó, que voz maravilhosa é a Tua, ó Pai. Como é bom te sentir, como é bom te ouvir, como é bom saber, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Glorioso és Tu, ó Senhor. Louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente para mais uma leitura maravilhosa. Já sabe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vá, mande para um irmão, um parente, um amigo, um familiar para se inscrever e fazer parte desses momentos maravilhosos na presença do Senhor, lendo a sua palavra. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.